Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e você está na jornada de Gênesis ao Apocalipse. Todos os dias aqui, por 15 minutos, nós lemos a palavra de Deus numa jornada que vai durar aí cerca de um ano para ler toda a Bíblia. Se você quiser, participar dessa jornada comigo, então já se inscreve no canal para receber todos os dias a notificação do vídeo publicado e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Clica em compartilhar, convide as pessoas para ler a palavra de Deus, se instruir na palavra de Deus, porque ela é transformadora. E não esquece de deixar o seu like, que nos ajuda aí a pulverizar esse vídeo, a evangelizar e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Vamos lá então, nós estamos no capítulo 14, Gênesis 49, começando então Gênesis 49. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam os filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder, impetuoso como água. Você não será mais excelente, porque subiu ao leito do seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho, e ele se agacha e se deita como o leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estenderão sobre o muro. Os flecheiros que lhe dão amargura atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim
é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa à tarde e reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, e em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. E o campo e a caverna que nele está foram comprados nos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar estas ordens aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. Então Jacó se levantou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou os seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar o meu pai e depois voltarei. Faraó respondeu: Vá, sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar seu pai, e com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José, os seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram a terra de Gósen, somente as crianças e os rebanhos e o gado, e foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica ao outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. E quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel Misraim, fica do outro lado do Jordão. E os filhos de Jacó fizeram como eles lhe haviam ordenado. Deram-no para a terra de Canaã, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para seu lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, dos servos do pai, dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. E depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os meus filhos. E assim José os consolou, e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando na terra do Egito. Ele e a casa do seu pai viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que jurassem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles o embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Agora nós vamos ao livro de Êxodo, Êxodo
1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó na terra do Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70, e José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentando muito, se multiplicando e se tornando extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre a terra do Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multipliquem e para evitar que, em caso de guerra, eles se aliem a nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão para preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem, e se for menina, deixem viver. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, e quanto às meninas, deixem viver. Êxodo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. E abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou-lhe à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? E a filha do Faraó respondeu: Vá. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe darei um salário para você. E a mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que fiz. E informado desse caso, Faraó quis matar José. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Quando lá sentou-se junto a um poço, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, e este lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam:
Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às suas filhas: E onde está ele? Por que vocês deixaram ele lá? Chamem um homem para que venham comer conosco. Para que venha comer conosco. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam, e o Senhor e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? Vamos parar por aqui. Nós lemos então até Êxodo 2. Próximo capítulo, daremos sequência em Êxodo 3. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever nesse canal e participar comigo da leitura bíblica. São 15 minutos por dia. Conto com seu like aqui e, claro, com a divulgação desses vídeos, tá bom? Deus abençoe ricamente. Até breve.